Conversas Cruzadas. CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Para você que está no YouTube, para você que está no aplicativo CBN Floripa, para você que está nos 90.3 FM, hoje estamos aqui no Centro-Sul, um evento super bacana, que é o Congresso Brasileiro, em sua 28ª edição, Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. E tem tanto assunto importante para a gente discutir aqui, as questões éticas, as questões legais, as questões dos avanços tecnológicos, de pesquisa, enfim, que tem nessa área. Agora nós vamos conversar com o Dr. Fernando César Sanches, que é médico ginecologista, especialista em reprodução humana, também Dr. Wilson Luiz Maciel, que é ginecologista, obstetra e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia no Sul Catarinense, integrante do Conselho Técnico da Unimed em Criciúma. E aí, Dr. Wilson, primeiro, Dr. Wilson, Dr. Fernando, obrigado pela gentileza. A gente estava conversando agora há pouco, né, dos temas palpitantes que tem aí a respeito deste assunto. Um deles é a questão da idade paterna, né? A fertilidade paterna, porque se fala muito da questão sob a ótica da mulher, mas não é só a mulher, tem a questão do homem. O que nós temos de novidade nesse assunto e que pode ser levado para o nosso ouvinte agora, doutor? Boa tarde, obrigado pela gentileza. Boa tarde, Renato Igor, boa tarde aos ouvintes da CBN. Como a gente estava conversando, acabamos de ter uma aula agora sobre justamente isso, o fator masculino, né? Porque muito se falava, ou muito se fala ainda, que a mulher é que carrega essa mochila, carrega esse fardo, de que tudo o problema é materno, tudo é o problema da mulher. E na realidade se sabe também que o homem pode contribuir para essa dificuldade em o casal obter a gestação. E além disso, alguns fatores como obesidade ou como uma idade paterna mais avançada, significa acima dos 40, 45 anos, também pode trazer problemas para a prole, né, para os filhos, como alterações tanto genéticas como alterações epigenéticas, como o próprio autismo, né, que é um fator não só da idade, mas também fatores que contribuem para ele, como a obesidade. Mas, doutor, é possível identificar probabilidade de doenças, de condições específicas, de moléstias, já em laboratório, na fertilização? Em alterações genéticas, sim, né? A gente chama biópsia embrionária, que é realizada quando o embrião atinge o 5º dia de vida, né? Onde se faz lá com um laser e se retira uma parte, algumas células do embrião, né? Esse procedimento não é lesivo ao embrião, porque o que se extrai são células que originariam a placenta. Elas não entram na parte embrionária em si. E ali se consegue, então, retirar essas células e se fazer um cultivo para depois dar o diagnóstico, se esse embrião tem ou não uma alteração genética, como as principais síndromes, Down, Edwards, Patal e outras síndromes, né? Bom, doutor Fernando, a gente estava conversando agora há pouco, né, desses assuntos que são fascinantes também, né, a respeito da reprodução assistida. Queria saber do senhor sobre o seguinte, né, a questão, por exemplo, do congelamento dos óvulos. O que há de novidade? E existem algumas implicações também que para o leigo acaba sendo assim surpreendente, mas pode acontecer, como os senhores citaram agora há pouco. Tem a fertilização. Acontece a fertilização, né? Tem o sêmen, tem o óvulo, está acontecendo ali a formação do embrião e tal. E você, o doador do sêmen morre, por exemplo. E aí aquele embrião pode ser utilizado ou não? Depende. Como é que funciona isso? Boa tarde, obrigado pela sua gentileza. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da CBN Floripa. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, 3 questões você trouxe e vou tentar discorrer um pouquinho de cada uma delas.
Primeiro, sobre congelamento de óvulos. É um fenômeno mundial que a busca pelo engravidar tem sido postergada. Não é incomum hoje, dada a necessidade das mulheres concluírem seus estudos, buscarem um lugar no mercado de trabalho, voltarem-se para o objetivo de buscar a gravidez depois dos 35 anos, quando não próximo dos 40. E o Dr. Ricardo Nascimento, no bloco anterior, destacava que mundialmente, no Brasil não é diferente, a partir dos 35 anos de idade há uma queda significativa da reserva ovariana, do número de óvulos que uma mulher ainda tem, acompanhado de perda da qualidade. Portanto, uma recomendação que os ginecologistas e os especialistas aconselham é que toda mulher que deseje postergar o projeto gravidez considere, ao aproximar-se dos 35 anos, avaliar a sua reserva ovariana e, se percebido que ela vem declinando, considerar o congelamento dos óvulos. Tratamento que não é demorado, dura cerca de 2 semanas, não causa efeitos colaterais de significância e que consiste na aspiração de óvulos dos ovários, seguido do congelamento dos mesmos. Há outras situações, mesmo em mulheres mais jovens, que podem acelerar esse processo de queda da reserva ovariana, como a presença de uma doença benigna razoavelmente comum, chamada endometriose, ou advinda de heranças, quando uma mulher tem a mãe que teve menopausa precoce, ela, filha, poderá também ter a falência ovariana mais cedo, e alguns outros hábitos de vida que são maléficos, como o tabagismo e o consumo exagerado de café. Acho que o colega Wilson poderia responder uma das outras perguntas e depois eu volto a contribuir. Não, tranquilo. Eu queria avançar também, para daqui a pouco, depois do intervalo, senhores, sobre a questão de barriga de aluguel, né? Porque tem uma legislação específica em Santa Catarina que trata desse assunto. Confere? Tem uma legislação que a questão de que grau de parentesco e tal. Sim, o Conselho Federal de Medicina... Pode ser depois do intervalo? Pode ser depois do intervalo. Então tá, maravilha. Então nós vamos para o intervalo aqui no Conversas Cruzadas e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Conversas Cruzadas. Aqui na CBN, estamos no Centro-Sul acompanhando a discussão no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, um papo super bacana agora com o Dr. Fernando César Sanches, que é ginecologista, também Dr. Wilson Luiz Maciel, também gineco, e nos falando aqui, né, sobre reprodução assistida. Turma, a gente havia levantado aqui, agora há pouco, alguns temas bem interessantes. A gente estava falando sobre congelamento de sêmen e embriões. E aí tem algumas questões, né, doutor Fernando? Por exemplo, como é que faz se há um divórcio? Tem o casal, aí está lá o embrião congelado, o sêmen congelado, enfim. O casal se separa, mas a mulher diz, não, quero fazer a transferência do embrião. Pode ou não pode? Bem, sempre que um casal passa por um tratamento, quer seja congelamento de óvulos, de espermatozoides ou num tratamento de fertilização in vitro, no qual se podem produzir embriões excedentes que ficarão congelados, é obrigatório que se realize um consentimento informado aonde o casal ou aquele que está congelando o espermatozoide ou ela congelando o óvulo declarem de próprio punho que destino autorizam dar a esse gameta, espermatozoide ou óvulo, ou a este embrião em caso de falecimento de um dos cônjuges ou de separação, de divórcio. Portanto, nesta situação em que um casal homem e mulher, ele tenha sêmen congelado e venha a ele falecer, desde que no ato do congelamento ele tenha declarado que ele autorize que aquele sêmen possa ser utilizado para uma inseminação artificial intrauterina na esposa dele, agora viúva dele, ou para uma fertilização in vitro com esses espermatozoides, isto é lícito, é legal, mas é necessário que a declaração tenha sido dada. A mesma coisa em relação a embriões congelados, excedentes. Agora, esse casal se separou ou na morte de um dos cônjuges, desde que eles tenham declarado que autorizem que o outro cônjuge use aquele embrião para obtenção de uma geração de um novo filho, é permitido. Mas é essencial que tenha sido dada a declaração prévia ao tratamento. Olha só que interessante. Bom, doutor Wilson, o seguinte, tem uma legislação específica no Brasil sobre barriga de aluguel e grau de parentesco? Sim. Recentemente,
o Conselho Federal de Medicina autorizou não só a cessão temporária do útero, como também a doação de óvulos por familiares, né? Mas falando especificamente na cessão do útero, parentes até 4º grau de um dos dois, ou seja, do homem, da mulher ou de um casal homoafetivo, por exemplo. Não, o casal homoafetivo masculino precisa de um útero. Esse útero pode ser através de um parente até 4º grau de um dos dois. Só complementando, pois talvez o ouvinte não saiba o que é 4º grau. 1º grau é mãe ou filha. 2º grau, irmã. 3º grau, tia. 4º grau, sobrinha ou prima. Isso. Tá bem. Bom, antes do encerramento aqui do programa, também o seguinte: a medicina, ou pelo menos a reprodução assistida, já existe a possibilidade técnica de escolha, daqui a pouco a gente entra na questão da legalidade, uma escolha do sexo do bebê? In vitro? É possível, porque quando se faz a biópsia embrionária para fazer um diagnóstico genético que a gente chama pré-implantacional, ou seja, se faz o diagnóstico antes de colocar esse embrião dentro do útero, o exame por si ele já traz tanto o cariótipo, que é a característica genética desse embrião, um sexo também. Há situações em que existem doenças que são transmitidas pelo sexo. Nessa situação pode ser escolhido o sexo. Muito bem. Dr. Wilson Luiz Maciel, médico ginecologista, Dr. Fernando César Sanches, também médico ginecologista, participando do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida aqui no Centro-Sul. Termina hoje o evento? Termina hoje, né? Termina amanhã. Amanhã tem trabalho, então. Não tem praia amanhã. Não, amanhã de manhã ainda temos aula. Tá bem, tem aula. Então tá. Pessoal, muito obrigado aí pela gentileza. Um ótimo evento aos senhores. Um assunto super importante, interessante. Espero que o ouvinte tenha curtido também aqui na nossa programação. Os cuidados técnicos do Leandro Lacerda. Turma, obrigado aí pela gentileza. Amanhã nós estaremos de volta aqui na CBN Floripa, às 9h30 da manhã, com o Condomínio Legal. Um excelente final de semana a todos. Na sequência está chegando aí o repórter CBN e depois o Redação CBN Floripa. Um abraço, bom final de semana, tchau.